Que vergonha, que vergonha. A gente fica na dúvida se é senilidade ou embriaguez mesmo, para começo de conversa, né? Mas que vergonha o conteúdo dessa fala. Não que a gente não saiba, né, que do Lula só sai esse tipo de arroba autoritário e mitômano mesmo, né, Marco? Como você dizia ali, é mentira atrás de mentira. E aí a gente entende por que as carretas furacão internacionais são tão grandes. Ele precisa da claque para aplaudir ali, porque não houve aplausos pela comunidade internacional, como os bajuladores de extrema esquerda andam dizendo aí nas redes sociais. A gente viu ali, né, até Arthur Lira, que foi junto com o Rodrigo Pacheco nessa carreta furacão. Aliás, para que tinha tanto ministro nessa carreta furacão? O que Margarete Menezes, ministra da Cultura do Brasil, está fazendo nessa reunião da ONU? É uma aberração debocharem na cara do brasileiro desses imbecis que ficam aplaudindo aí. É dinheiro seu também que está sendo gasto, viu, petista cego? Dinheiro seu também está sendo gasto com essas carretas furacão. Levaram um monte de ministro, levaram Rodrigo Pacheco, levaram Arthur Lira. Viu a cara do Arthur Lira ali? A cara do Arthur Lira parece que se a gente colocar um balãozinho ali de história em quadrinho, ele tá pensando ali, meu Deus, como mente. Como consegue mentir tanto num discurso tão curto? É impressionante. Eu estou aqui com a reportagem da Gazeta do Povo que traz algumas dessas falas de Lula, entre aspas. Vamos digerir aqui. Falas do Lula, tá? Abre aspas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. O que ele quer dizer com desigualdade política, será? O que será que um autoritário como Lula, que quer calar todo mundo que pensa diferente dele, que manda a Gestapo do Flávio Dino, né, para não dizer que é a sua própria Gestapo, prender pessoas, que está com dezenas de empresários aí com contas bancárias bloqueadas a título de vamos investigar se financiaram atos antidemocráticos, dinheiro que podia estar sendo investido na própria economia brasileira, está lá bloqueado pelo Flávio Dino, pela Polícia Federal, Gestapo do Lula e do Dino. Que história é essa de desigualdade política que assola democracias, assola ditaduras? Desigualdade política, desigualdade econômica, assola ditaduras. E o Brasil de Lula é uma ditadura. O Brasil de Lula que começou a ser desenhado lá em 2003 com o aparelhamento do judiciário, com compra de votos no legislativo. É isso que faz a desigualdade política, que agora você prega aí da boca para fora como se fosse algo provocado recentemente pelo adversário que tinha, sim, política não neoliberal. Isso é retórica boba para induzir militante idiotizado a sair repetindo o que nem sabe o que significa. Tinha uma política liberal que funciona e funciona muito bem nas melhores economias do mundo, inclusive nessa aí, onde o senhor está discursando como se fosse, né? Não um bravateiro, mas um grande articulador internacional. Não é pária internacional. Aí ele segue. Então, aspas de novo. O seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Deserdados e excluídos são aqueles que o senhor tirou do Bolsa Família. Do Auxílio Brasil, aliás, né? Que, aliás, foi o maior programa de Estado do Brasil de todos os tempos para tirar miseráveis da fome. E não aquela falácia sua lá que alterou as formas de analisar os miseráveis no IBGE para dizer que existia uma nova classe média, né? Ninguém tinha ascendido para outra classe, mas inventou que para ser miserável tinha que ganhar menos do que, na verdade, estava estipulado pelas estatísticas. E aí, de repente, olha a mágica, um monte de gente passou por uma tal de uma nova classe média que nunca mais se ouviu falar. Bom, quem criou de fato uma nova classe média sem alardear isso foi a política liberal de Paulo Guedes e Bolsonaro, quando aumentou das mirrecas de R$200 para R$600 o Auxílio Brasil, que era um auxílio, sim, e com porta de saída. Quem conseguisse emprego tinha um aumento no valor do Auxílio Brasil, que ia se somar ao seu próprio salário para entender a importância do mérito, a importância de conseguir um emprego, ganhar seu próprio salário e depois de 2, 3 anos não querer mais a esmola do governo. Isso é programa que inclui, não exclui. Aí você vem falar de deserdados e excluídos, aí vem lá, em meio aos seus escombros surgem aventureiros de extrema direita que negam a política. O que será que é afirmar a política para você, Lula? Se negar a política é governo de direita, que vocês fazem questão de chamar de extrema direita, o que será afirmar a política por essa extrema esquerda maldita que está assolando o mundo e excluindo milhões de pessoas, inclusive provocando fome, aqui no Brasil mesmo? Já tem mais de 1,5 milhão excluídos da lista do Bolsa Família, né? Que agora se chama Bolsa Família. Quando era Auxílio Brasil, atendia uma parcela muito maior da população. Mas é que não tinha uma carreta furacão com 39 ministérios, né? Não tinha que colocar debaixo das asas do Estado um monte de sindicalista aí morto de fome para passarem a ganhar salários nababescos do Estado brasileiro, sustentados pelo nosso pagamento de impostos, né? Então é muito bonitinho ir lá falar na frente de uma assembleia na ONU e fingir que não foi você que destruiu a economia brasileira, a sua sucessora Dilma. E que essa economia não vinha começando a dar os primeiros sinais de respiros com Temer e Bolsonaro, apesar de pandemia, apesar de guerra na Ucrânia. Eu sempre falo, se tem um único legado para a gente enaltecer do governo Bolsonaro, é que foi o primeiro presidente da história da reabertura política no Brasil que pegou o país mais endividado do que devolveu. Só isso já cala sua
a boca suja nesse discurso nojento e mentiroso. Aí só para finalizar aqui, ó, muitos sucumbiram à tentação de substituir o neoliberalismo falido. Quem disse que é falido o liberalismo econômico? Neoliberalismo é coisa da sua cabeça doente. O liberalismo econômico não é falido, não. Tá dando frutos e muito bons ainda pelo mundo inteiro. Tá aqui, né, a Faria Lima de São Paulo, que aliás apoiou sua candidatura, né, Lula? Adora um neoliberal para chamar de seu. Finge ser o pai dos pobres e se alia aos Joesley Batista, aos campeões nacionais fabricados no seu governo com dinheiro do BNDES. Fizeram delação premiada, confessaram todos os saques ao Estado brasileiro e estão aí de volta, inclusive na sua carreta furacão internacional para a China. É uma falta de vergonha, né? E aí vem falar de nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Autoritário, eu acho que é uma palavra que ele jamais podia usar para outros governos, quando o dele é o mais ditatorial que o Brasil já viu em todos os tempos. Não venha me falar de regime militar, porque hoje, 2023, o Brasil tem mais presos políticos e exilados políticos do que em todos os 20 anos do regime militar. Então, se é para fazer história comparada, vamos trazer os números reais e parar de mentir para a população.